lero, 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 lero. Olá, estamos começando mais um Lero Lero, mais uma edição do nosso Lero Lero, sobretudo sobre nós. E hoje realmente esse sobretudo sobre nós faz muito sentido. A gente percebe que às vezes a gente não enxerga, é muito difícil de enxergar a um palmo de distância da gente. Às vezes a gente vê o longínquo, aquilo que está longe, o que está perto a gente nem dá tanto valor. E o meu entrevistado de hoje é um grande amigo de muitos anos, um grande parceiro, o fundador da SGTV. Muito próximo, essa figura maravilhosa, meu grande amigo que eu chamo de Carlos, Edson Carlos Mendes de Souza. Prazer tê-lo aqui conosco, Carlos. Para mim é uma honra estar aqui nesse Lero seu. Eu realmente agradeço muito essa oportunidade da gente conversar Lero, né? Exatamente, bater um papo como nós sempre conversamos, né? Isso. Mas a gente já percebeu aqui que nos bastidores, a gente acha que conhece a pessoa, né, Carlos? E no fundo, a gente não sabe pelo tanto de coisas que ela passou, o tanto que ela viveu. A gente conhece um pouco das pessoas assim, né? Eu fiz um roteiro com o Edson, que é conhecido na cidade, eu brinco com ele que ele é o Carlos, porque tem essa dupla, Edson e Hudson. Então eu falo que a nossa dupla é o Carlos e o Hudson, para ficar mais coerente aqui com a nossa parceria, né, Carlos? Certo. Então, assim, ele me contou um pouco da vida dele, que coisas que a gente é amigo. Eu estou com 61 anos, eu sou amigo do Edson desde antes dos meus 20 anos de idade. Então, assim, eu não sabia muitas coisas que ele contou aqui para mim, da vida dele, e a gente vai dar uma palhinha disso aqui realmente, do que foi a vida do professor Edson Carlos Mendes de Souza. Aqui na SGTV, o Edson Carlos, o professor Edson, que fez o programa Retratos e Relatos, o Almanac Confusão, começou a SGTV em 1993, junto ao Zé Eugênio e junto comigo. Vamos contar um pouquinho da história do Carlos. Para o telespectador, o Edson foi criado na Londônia, não é isso, Carlos? Uma região próxima à Vila Funchal, né? O Gordura. Nascido lá, Hudson. Nascido na Londônia. Nascido lá na Londônia. Parto feito em casa, né? Como foi também o meu irmão mais velho. Já o terceiro, Paulo César, foi em Uberlândia. Mas eu nasci na Londônia. E lá fiquei bem, não foi muito tempo, uns 3 a 5 anos, não sei exatamente quando que eu saí. Eu tenho uma lembrança pequena de lá, mas eu sei que lá tinha um campo grande que era para secar café, que ali era lavoura de café, né? Tinha uma quantidade tão grande lá de gente, e os apanhadores de café, né? E esse campo era usado por meu tio, que é o Mundinho Mendes, famoso Mundinho do avião, e ele tinha um aviãozinho. E ali ele pousava ali. Então eu fui criado ali nos meus primeiros anos. E eu tenho uma lembrança boa, meio triste, que eu dei uma pedrada no meu irmão mais velho, que é o Beto. Briga de irmão, aquela coisa. Não sei, porque eu não tenho a menor ideia do que foi. Eu sei que eu acertei uma pedrada dele, o sangue saiu na testa e eu levei um couro da minha avó. Minha avó me deu um couro. É uma lembrança que eu tenho, não tenho muita lembrança de mais coisa. Não. E tinha também, meu pai arrumou uns velocípedes para nós. A gente andava de velocípede lá no campo. Devia ser muito bom, né? A lembrança que eu tenho. Londônia é uma região cafeeira, ali perto do Gordura. Nessa época, o café era plantado nos morros, não é isso, Carlos? Colocavam uma espécie de um pano, assim, e ia colhendo café na região montanhosa, não é assim? Isso. Na Londônia? Era. É isso mesmo. Você, inclusive, chegou a trabalhar nas lavouras de café. Eu trabalhei como catador de café. O café que caía no chão, aí o meu pai falava para a gente catar aquilo, media depois nos dedos e vendia para ele. Ele comprava da gente. Incentivando vocês a trabalhar. Incentivando a trabalhar. A gente devia ser bem pequeno. E você me contou, inclusive, que teve um trabalho, um ofício bem interessante, que você era os porcos, você tratava. Isso aí já não é na Londônia mais, né? Entendi, você já estava... Nós saímos da Londônia e
que não é muito longe do Gordura, e fomos para uma região mais perto do Gordura, que você conhece muito bem, que é a Limeira. Só que a fazendinha que meu pai comprou lá, pequenininha, tinha um nome bacana, chamava Florislândia. Terra das flores, né? Certo. Mas é a Limeira. Aí nós mudamos para Limeira, e aí o meu pai... Era a economia da época, era porco, criar porco, né? Engordar o porco, a gente chamava de capado, né? Fazia manga. Você sabe o que é manga, Exatamente, né? É um cercado, cercado maior. enorme, né? Enorme, que aí soltava ali as porcas ali e criava, né? Depois, quando chegava na certa idade, castrava e ele virava capado, o capado, né? E a minha tarefa era cuidar dos capados. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu aprendi, eu tenho... a gente avalia depois. Na época não tinha muita noção, né? O fato é que eu tinha que limpar o chiqueiro, que o estrume todo ali, aquilo não é uma tarefa assim muito atraente, né? Principalmente o pessoal de cidade, né? Tinha que limpar tudo, raspar aqui, depois jogar água, tinha muita água. E aí colocar o milho no coxo, limpinho, botar água por cima, você tinha que enxergar o milho lá no fundo. E aí depois você viu os capados mastigando com aquele barulhinho, né? Tem essa boa lembrança da minha infância, né? Devia ter quantos anos? 9, 10 anos, por aí. E nesse ponto, Carlos, assim, você teve uma boa infância? Como é que foi? Deve ser bem diferente dessa, morando na Londônia, na Limeira, de Rio, essa coiseira toda, assim, da natureza. Você curtiu muito isso? Sim, sim, sim. Eu acho que eu tive uma boa infância. Minha mãe era uma pessoa muito dedicada, né, aos filhos, não esqueça, ela fazia doce de goiaba e a gente é que apanhava as goiabas, né? Tem muito naquela Na região, Limeira né, tinha muita goiaba, e não tinha bicho, meu amigo. A gente comia goiaba com força mesmo. Não tem aquela história de bicho de goiaba, é goiaba também, né? Não tinha. Sei. E ela fazia doce de goiaba, fazia doce de leite, arroz doce, brevidade. Então, as lembranças que eu tenho, assim, boas mesmo, é de comida que minha mãe fazia. Coisas gostosas. E a gente brincava também muito, né? Brincava muito. Tinha meus irmãos, nós éramos 3, e tinha minha irmã também, Lena, né? Que os que nasceram ali. Você veio de uma família de 10 irmãos, mas nessa época vocês eram 4. Exatamente. Foi aumentando devagarinho, né? Nessa época, é isso mesmo, porque a gente fala assim, fulano, por exemplo, a Lena nasceu na Londônia. Quer dizer que já éramos 4, ela é a 4ª, né? Depois já o 5º e o 6º foi lá na Limeira. Entendi. Carlos, você conheceu o Vila Funchal, vamos dizer assim, numa época completamente diferente de hoje, que existiam farmácias, esse tipo de coisa lá ainda, na sua época? Você se lembra disso? Hudson. Você pode descrever a Vila Funchal para nós da sua infância, da época que você dos viveu? anos 60 para cá, né? Dos anos 60, porque até 14 anos em diante que eu conheci o Gordura mesmo. Bem, muito diferente, porque tinha um campo de futebol, onde hoje tem a igreja, e aquilo para nós ali era uma festa, o dia inteiro jogando bola, né? Não só a bola de capotão que falaram, e a bolinha de gude. A paixão da minha infância foi bolinha de gude, jogar bolinha de gude. E a gente ficava tão craque naquilo que eu sei, acertava em cima da bolinha, falava assim, cricou, né? Exatamente. Para a meninada que não conhece, né, Carlos? É uma bolinha de vidro. A bolinha de vidro pequenininha. Você joga, assim, né? Faz o famoso pila, né? Vamos explicar um pouquinho, porque o pessoal dos computadores e tudo mais não conhece bem, né, Carlos? Eu acho que a bolinha de gude devia ser tombada, viu? Como um patrimônio cultural, sabe? É verdade. Aqui para nós era festa, né? E tinha uns que ganhavam, e era apostado, né? Você perdia suas bolinhas. Tinha uns que juntavam um monte de bolinha, que eram os mais craques, né? Mas todo mundo tinha bolinha de gude, devia ser muito baratinho, né? Inclusive, meu pai
tinha uma a loja que tinha no Gordura, você me perguntou nessa época, antes do meu pai, a loja já existia de outros proprietários, né? Aí meu pai comprou essa loja e nós fomos morar lá. Para quem conhece o Gordura, subindo assim, logo você passa a primeira rua, é a primeira na esquina, assim, era uma casa muito parecida lá, Inclusive né? tombada hoje em dia, né? Hoje tombada, mas modificou a fachada dela, Modificou? né? Modificou. A fachada dela tinha 3 portas, que era do comércio dele, né? E tinha mais uma quarta que dava entrada para casa. Hoje me parece que não tem essas 4 portas mais, né? Então tinha o campo de futebol, a igreja era mais retirada e tinha uma salinha de escola, bem modestinha, era só uma casinha assim, né? Minha mãe deu aula lá, entende? Dona Geralda. Minha mãe, Geralda. Minha mãe gostava muito de fazer visita lá nas casinhas da conferência, né, que era o pessoal mais humilde. Gostava de fazer o Natal para eles, dar presente. E era bastante bacana, viu, Hudson? Tinha uma má fama, eu acho que essa má fama, talvez de anos anteriores, né? Eu nunca vi nada atrapalhado lá. Na parte de violência? Violência. Deve ter tido, mas eu mesmo não vi. Se bem que eu estudava fora, Hudson. Eu ficava lá só nas férias, que era dezembro, janeiro e, às vezes, fevereiro e julho. Então, considerando os meses, de 12, eu ficava 4 meses, 1/3, ou menos, né? Porque não chegava a ser o mês inteiro. Você viveu nesse tempo na Limeira, teve uma infância bacana lá na Limeira e veio depois morar em São Gotardo. Como é que foi a sua parte de estudos, por exemplo? Quando eu fiz 7 anos, meu pai arrumou uma casa aqui, que é a casa onde mora a Marli Prados, que era da esquina ali, é uma casa antiga, né? Próxima à igreja aqui. Que precisava ser até tombada, né? Nós Muito bonita já a casa, moramos né? ali, E ali a gente descia e subia e estava na Afonso Pena. Você descia e tinha uma moita de bambu. Não sei se você é desse tempo, dessa moita de bambu. Você lembra Na disso? rua Tiradentes? Não. Onde é a cozinha da terra, tinha uma moita de bambu ali. E a gente descia e subia, estava no Afonso Pena. Eu fiz o 1º e o 2º ano no Afonso Pena. Eu matei aula um dia, para você ver que coisa da vida. Olha só a inocência. Eu devia ter 7 ou 8 anos, não sei se foi no 1º ou no 2º. Eu entendi de matar a aula. Desci o quarteirãozinho da Tiradentes, fui parar lá na moita de bambu. E ali eu fiquei um certo tempo, depois voltei para casa, como se ninguém percebesse que eu tinha matado a aula. Não esqueço desse episódio. Certamente eu devo ter levado um sabão danado, porque eu não esqueço do caso, né? Verdade. E você sempre, nas nossas conversas, você fala muito da professora Sara Rezende, não é isso? Queria que você falasse dela e também da dona Flora Cerqueira, que foram suas professoras. Dona Sara, que eu visitei depois em Belo Horizonte, coitadinha, ela já estava meio ceguinha, morando ali na Praça da Liberdade. Fui lá porque eu tenho uma lembrança muito boa dela, principalmente de uma vez que ela me botou de castigo, sabe? Você era aqueles meninos custoso? Não, eu não era custoso, não. Mas não sei porquê, eu devo ter feito alguma coisa atrapalhada. O castigo era ficar atrás do quadro. Ela me botou atrás do quadro. O quadro ele não era pregado na parede, não. Ele tinha um apoio assim, sabe? Sei. Ficava o quadro lá, vai para trás do quadro. Era um dos casos. Não esqueço disso, né? Isso certamente para menino, o menino não devia sentir, pelo menos envergonhado, né? Mas a dona Sara foi que me ensinou a ler e escrever, tenho a lembrança dela muito boa. E da dona Flora também, que foi a professora do 2º ano, principalmente porque me aproximei das filhas dela, né? A Sandra, principalmente, que devia ser mais ou menos da minha idade. Fiz muita amizade com ela, com a Sandra, né? Morava ali a gente chamava Barra Longa. E depois, como é que você continuou seus estudos? Aí meu pai me mandou para Araxá, e era costume mandar os meninos para Araxá, sabe? Para a dona Barondina, que era famosa, conhecida.
E aqui em São Gotardo, vou até citar o nome dele aqui, o Antônio de Pádua, pai do Fausto, ali da Motomac. Sabe Sei, quem? conheço. O Antônio de Pádua estudou na Dona Barondina. Certamente em São Gotardo há outros que também estudaram lá, né? Diz que mandava para lá os meninos encapetados, que eles faziam bagunça. Mas não era o meu caso, eu nunca fui encapetado. Lá era uma pensão, uma coisa assim? Não, era uma escola mesmo, Uma escola? internato, tinha. Tá, Tinha o primeiro ano até o quarto ano. É uma escola mesmo. entendi. Aí você fez o terceiro e quarto lá. É. E ela tinha fama de ser brava, de bater nos meninos, de mas pela minha experiência, eu não vi essa braveza toda, não. Eu vi já, ela tinha uma régua assim, grande assim, e ela usava essa régua, às vezes, para corrigir algum menino, né? Dar uma cutucada no menino, mas não é assim, a fama, não correspondia àquela fama, acho que era indevida, né? Eu nunca apanhei dela, nunca fez nada comigo. Você me contou que você já foi engraxate. Já com 7, 8 anos, quando eu vim para São Gotardo, não sei se você pegou essa época, não tinha tênis, era tudo sapato. E o sapato você tinha que engraxar ele para ficar bonitinho, né? Brilhando assim. Então, a freguesia do engraxate era muito grande, um mercado grande. Então, a meninada deitava e rolava, né? E aí, meu pai entendeu de fazer um engraxate, deve ter feito para o meu irmão também, isso eu não me lembro, eu só lembro da minha parte, né? Eu sei que eu cheguei a engraxar ali na praça ali dos bancos ali, né? Praça principal, né? Na São Sebastião. São Sebastião. Mas não deve ter feito muito sucesso, não, porque não durou muito também, não. Você foi uma pessoa que trabalhou muito, né, Carlos? A Eu? vida inteira, né? Teve vários trabalhos, né? Não, eu acho que eu brinquei bastante. Quando você fala que foi engraxado, mas aquilo era brincadeira para a gente, né? Não era uma coisa assim de dia a dia, Não era porque precisava, né? Porque tem muitos que é porque precisam mesmo. Exatamente. Muitos vão, aquele dinheirinho importante, chega, dá para a mãe, para o pai. Não era o meu caso, não. A gente engraxava para chupar picolé, né? Comprar picolé no Bar Maracanã, que o Bar Maracanã é onde foi o Cicobi, antes da atual, e hoje é uma loja ali, né? Exato, próximo à igreja também. Perto da igreja, ali, é o prédio do Clarimundo Soares, né? Em cima mora a residência dele. Eu me lembro direitinho de comprar picolé no Bar Maracanã. Vai ver que eu engraxava por ali, né? É perto da minha casa. Minha casa era só subir um quarteirão. Devia ser um lugar muito frequentado. Ah, sim, certamente. E aquele picolé feito artesanalmente, né? Era um picolé, infelizmente vieram essas multinacionais e acabaram com os nossos picolé caseiros, né? Perderam a qualidade. Tinha um picolé, né? Eu pude ver isso já nos anos 70 para 80, quando meu pai teve uma churrascaria do Edson, ali na esquina onde hoje é a loja Líder. É verdade, o seu Edson teve ali a churrascaria. E o Baiano... Eu ia falar nele agora. O Baiano fazia um sorvete maravilhoso. Incrível mesmo. Foi numa época que eu já tinha mudado meus hábitos alimentares e lido o Sugar Blue, falando muito mal do açúcar, aí a gente pediu o Baiano fazer picolé com rapadura. Ele fazia sorvete de rapadura para os meus meninos, né? Que aí eu já morava em Brasília e já tinha meus 2, 3 filhos mais velhos, né? Certo. Nós comíamos muito picolé de rapadura feito pelo Baiano. Ele era um artista para fazer Nossa, picolé. um artista. Eu me lembro muito do picolé dele, de coco queimado, coalhada, muito bem feito, né? Muito, muito. Creme, a gente gostava de picolé de creme, né? Coco queimado. Tinha o coco branco também. Vamos seguindo aqui. Você saiu do internato da Dona Barondina, assim, falei certo. Sem ter apanhado nenhuma vez. Porque, é mesmo? Porque a fama é que batia em todo mundo, mas eu não vi isso. E você me contou, parece que você foi orador da turma. Foi na época de Dona Barondina ou não? Foi, que eu fiz lá o 3º e o 4º ano. E eu não sei por que cargas d'água, me escolheram para ser não sei se falava paraninfo, orador da turma. Passei o orador da turma. Eu me lembro disso muito bem. Fui no salão da Rádio Imbiara, em Araxá. Não sei se ainda existe Rádio Imbiara, né?
Meu pai foi, minha mãe, esse cara muito importante, né? Me vestiram uma roupinha, nem sei se botaram gravata, um menino de 10 anos, eu tinha 10 anos. E eu sei que eu fui lá e fiz um discurso lá. E esse discurso foi quem fez para mim, foi o meu professor de português, que usou um palavreado bem difícil, eu me lembro direitinho, eu li aquilo, não entendia direito. Mas o discurso saiu. Quem sabe está gravado lá na Rádio Imbirara, né? Pode ser. A gente já percebe em você uma raiz realmente dessa oralidade, né? Que você sempre teve, né? Essa coisa de contar histórias, né? Muito bem, né? Ter essa clareza para contar uma história, para ter uma boa memória, para decorar um texto, né? Talvez tenha vindo de coisas assim que você foi escolhido, talvez, né? Foi escolhido. Eu devia ter alguma coisa mesmo, porque assim, esse negócio de história, porque eu gostava muito de escutar a história, porque depois fui para o seminário. Da Dona Barondina, eu fiz o 4º ano, depois eu fui para o seminário, eu tinha 11 anos. E no seminário tinha hoje é o padre Reginaldo, né? Já me encontrei com ele em Belo Horizonte há pouco tempo. Ele era o nosso monitor, a gente falava regente, e ele contava história. Ele lia histórias para nós, sabe? Não me lembro mais os livros, mas essas histórias de aventura, sabe? E todo fim de tarde eu estava lá escutando as histórias dele. Talvez tenha a ver com isso, né? Já tenha surgido aquele interesse a partir intuitivamente ali, né? Acredito que sim, interesse pela leitura, porque depois eu comecei a ler história para meus filhos, e eles também passaram a ter muito interesse pela leitura. Então, talvez isso sirva para o pessoal que está nos ouvindo, se for pai de menino novo, em vez de ficar olhando o celular, vai contar a história para o menino. É um bom estímulo para a leitura, que o menino, você está lendo lá o livro. Me lembro que eu lia livros de Tarzan para eles. Eles adoravam as histórias de Tarzan. Só que o vocabulário é difícil. Aí o que eu fazia? Eu ia traduzindo, e às vezes introduzindo uma palavra nova. Mas se eu fosse ler do jeitinho que estava escrito, aí talvez não interessasse tanto, né? Eu ia traduzindo aquilo e, ao mesmo tempo, alguma palavrinha nova eu ia passando para eles. Às vezes eu até brincava assim, essa eu não estou sabendo, olha no dicionário aí. Entendeu? E é interessante, né, Carlos, assim, que a imaginação é uma coisa muito importante para a criatividade, né? Para você ser uma pessoa diferenciada, né? E parece que a leitura ajuda demais nisso, né? Na imaginação, né? As coisas não estão prontas, né? Igual está num filme, igual tá numa imagem já pronta, já definida, né? Sua imaginação nos livros, nas palavras, ela monta a cena, né? A sua cabeça, a sua consciência, né? Isso ajuda bastante para você. Hudson, você está tocando num ponto muito importante. Tem até o Jean-Paul Sartre. Ele tem um livro chamado A Imaginação. Eu nunca li. Mas um livrão assim, sabe? Eu falei, mas o que será que tem tanto falado? Talvez até ainda leia esse livro, A Imaginação, né? Mas isso que você está falando é verdade. Agora, eu sempre, por exemplo, vou citar um aqui, Vidas Secas. Eu conheço o livro e já comecei a ver o filme, não dei conta de ver o filme. Por exemplo, São Bernardo, Graciliano Ramos. Eu fui ler, eu não dou conta de ver o filme. Eu prefiro a leitura. A leitura, ela exige mais esforço da sua parte. E aí faz bem para a sua inteligência. Então, por exemplo, com meus filhos, eu fiz isso também. O Edinho, por exemplo, é um paradigma, um modelo, porque ele é o mais velho. E ele ficou até 16 anos sem frequentar a escola regular, mas ele lia muito. Né? Tanto que no livro que eu fiz sobre redação, eu ponho lá os livros que o Edinho leu até 16 anos. É incrível. Aí eu lembro do Ziraldo. Eu tenho isso guardado, Hudson. Se você tivesse falado, eu tinha trazido para mostrar aqui. O Ziraldo falando assim, eu nunca estudei, eu só li.
O Edinho, até segundo grau, ele pode falar assim, eu nunca estudei, eu só li. E deu certo. Na hora de fazer vestibular, ele passou tranquilo. Bom, a gente vai chegar nesses momentos da vida. Estou avançando o sinal, né? Do Edson aqui, mas é bom a gente só contextualizar que na casa do Edson, os filhos dele não frequentaram tanta escola regular, né, Carlos? Eles tiveram um ensino assim não convencional dentro de casa e todos são formados, todos passaram fácil no vestibular, né, Carlos? Vamos dar um salto cronológico. E você conta pra gente assim, como é que foi isso? Como é que foi essa educação dos seus filhos nesse sentido? Outros, nada misterioso. É aquele ditado, a necessidade faz o sapo pular. Em Brasília, com o meu filho mais velho, o Edinho, e a Mirim, a segunda, nós fomos morar num sítio, a 50 quilômetros do local onde eu trabalhava. Na época era o Ministério da Educação, o MEC, lá na Esplanada dos Ministérios. É perto de Braslândia, para quem conhece, né? Entre Taguatinga e Braslândia tinha meu sítio lá. E aí, eu tinha que matricular na escola, ele já estava com 7, 8 anos. Primeiro o Edinho, 7, nós matriculamos. Só que ele não gostou de jeito nenhum. Aí não quer ir, então deixa, né? Eu não posso levar lá mais longe, não tem condição. A única escolinha que tem é essa aí. E realmente era uma escolinha bem precariazinha, professor não ia direito, sabe? Então, esses dois foi por necessidade, que não tinha escola. Aí nós fomos deixando. Até aí chegava com 8 anos, esse ano vai 9 anos, 10 anos, a Mirinha, praticamente, ela começou a estudar já com 11 anos, o Edinho com 16. Inclusive, a Mirinha foi fazer um exame, que aí tinha, eu falei, não, agora vamos matricular na escola, isso já está em São Gotardo. Aí tinha que matricular, aí a inspetoria, o pessoal das autoridades, o pessoal, mas tem que fazer uma prova. Ela foi fazer a prova para passar para o, não sei, acho que é para o 6º ano, que hoje, né? Ela tomou bomba, porque fizeram a pergunta lá assim, quais são os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas? Ela não sabia e, por causa disso, deram bomba nela. Eu até falei assim, não, mas é só você dar um mapa para ela que ela acha esses afluentes. Nem eu não sei esses afluentes. Mas, então, a escola tem isso, né? Mas aí, falei para ela, minha filha, não tem importância, não. Em vez de entrar no 6º, você entra no 5º mesmo, que é bom que você fica com a sua prima aí. A prima era mais nova que ela, é bom que vocês ficam juntos, vocês duas. Essa foi a história dela também, né? Mas, assim, vocês ensinavam em casa, tinha um método de ensinar os filhos, assim, a estudar. Como que você supria essa necessidade de conhecimento deles, que geralmente a gente tem na escola? Eu vou te dar uma resposta que vai te decepcionar e a quem nos ouve também. Eu não fazia nada. Você fala assim, mas como você não fazia nada? Ué, eu não dava aula para eles. Agora, a mãe, que é a Suzana, essa tem muito mais mérito do que eu. Porque ela ensinava lá, soletrar, beabá, né? Mas ensinar, por exemplo, português, que é a minha área, né? Nunca ensinei nada. Apenas eu tinha os livros, porque ter livros já é uma grande coisa, que hoje todo mundo tem condição de ter, porque tem o tal aparelho celular. E tem o tablet, e tem outros, né? Tem o Kindle. Você tem, hoje, rapaz, a humanidade tem na mão uma biblioteca fantástica, que na época eu tinha, mas os meus vizinhos, ninguém tinha. Ninguém tinha livro. Eu tinha por dever de ofício, minha obrigação. Eu era professor, já era formado, né? E enquanto eu era estudante, eu sempre fui ligado nos livros, então ia comprando aqueles livros, né? Então, tinha livro em casa. E os meninos liam bastante. E os meninos liam. Eu acredito... E filhos de 2 educadores. Então, a Suzana ensinava muito mais do que eu. Eu não ensinava nada, não.
De maneira que o mérito maior é dela mesmo. Vamos chegando nas coisas, né, Carlos? Aqui. Vamos voltar cronologicamente aqui na sua experiência nesse mundão de Deus, né? Carlos, você estudou no internato. O internato, geralmente, quem estudava ali estava pensando em ser padre. Como é que era isso? Conta para nós dessa época de pessoas que iam para o internato. A Dona Barandina já era um internato. Eu já fui interno com 9, 10 anos. Certo. Que eu acho muito novo, né? Mas depois eu fui para o seminário com 11, 12, 13 anos. Fiquei 3 anos lá em Belo Horizonte, no seminário Coração Eucarístico, que hoje é a PUC. A PUC ali era a sede do seminário. Eu adorava o seminário. Eu amava aquele seminário. Agora, você fala assim, ser padre, eu não tinha a menor ideia do que é isso. Não tinha, a gente não tem ideia, não. Você vai ser padre. É aquela história. Minha mãe falava assim, não, eu quero ter um filho padre, e vai ser você. Falava para você? Esse vai ser padre. Eles falam até que eu falei assim, não, o padre eu não quero, eu quero ser papa logo de uma vez, né? Tem essa brincadeira na família, né? Mas não tinha ideia nenhuma. Eu sei que nesse seminário, rapaz, eu adorava, apesar de estar longe da mãe, do pai, né? Vinha pouco aqui nessa fase. Não, a gente entrava lá em fevereiro, não sei, talvez meados, e ficava até o final de junho. Era março, abril, maio, junho, 4 meses e meio. Aí você vinha férias de julho e voltava. Esses internatos, eles existiram muito até nos anos 60 e 60 e poucos, né? Depois parece que acabou, né? Mas eu gostei muito do seminário, porque lá eu brinquei como nunca. Joguei muita bola, todo dia tinha as peladas. Lá tinha basquete, tinha as quadras de basquete, de vôlei, tinha ping-pong, tinha queimada, até sinuca. E tinha os campeonatos, os padres sabiam manejar a gente, sabe, na meninada. Eu nem sei quantos meninos tinha, mas tinha muito menino. Então, foi um período muito bom na minha vida. Eu nunca chorei, porque tinha uns meninos que choravam, né? Saudade, tudo. Saudade da mamãe, papai e tal. Então, você teve uma boa experiência no seminário. Fantástico. E nesse ponto, assim, como é que era o ensino do seminário? Era um bom? Tinha uma boa qualidade? Como é que era? Assim, bons professores? Hudson, eu acredito que sim. Bons professores, a minha lembrança deles é muito boa. Eu vou te contar um caso que realmente é fantástico. Os professores lá, que eram os padres, mas tinha leigo também, eles davam a prova para a gente fazer e saía da sala. Ninguém colava. Eu nunca vi ninguém colando e eu nunca colei. Isso é fantástico. Porque depois que eu saí de seminário, eu fui para o Colégio Dom Bosco em Araxá, aí eu aprendi que é cola. Os meninos colando, sabe? Mas eu nunca fui. Tinha uma honestidade ali. Não é porque eu não achava necessário, assim, né? Você provar que você sabia realmente. Não é que eu queria provar nada, mas é porque não precisava colar. Fala na hora da prova, por exemplo, a mentalidade era de mostrar que você era importante você mostrar que você sabia, você conhecia aquela matéria. Não precisava de passar, uma coisa assim. Eu acho, então, essa experiência, por exemplo, que eu te contei, né, eu conto isso para os meus alunos, tanto que depois eu até inventei da prova para meus alunos, vocês podem colar à vontade aí, pode consultar, né? Não tem importância, eles estranhavam muito, assim, mas como assim? Escreve aí a sua resposta. Vamos então fazer uns saltos aqui, depois a gente vai voltando aqui na cronologia da sua experiência. Eu gostaria que você falasse dessa fase, vamos logo para essa fase assim, que você vem para... O Edson Carlos, ele trabalhou no MEC, né? Se formou em letras, estudou direito, né? Abandonou o direito no segundo, terceiro ano? Terceiro ano, eu já ia para o 4º ano. Para o 4º ano. Você deixou o direito, depois você acabou fazendo letras, e depois vamos falando isso aos poucos, mas quando você veio para São Gotardo, você ficou muito conhecido aqui como um professor muito diferente. Uma pessoa assim, gente, eu me lembro disso, assim, do
o professor Edson, ele dá umas aulas muito diferenciadas, ele tira a gente dentro da sala, ele tem um jeito diferente de ensinar. Como é que era isso? Hudson, a gente vai aprendendo, né, com a experiência. Eu me lembro quando eu dava aula em Brasília, aliás, eu entrei para o curso de letras sem saber que ia ser professor, eu não tinha ideia. Tá? Eu entrei porque, até já te contei, foi por uma brincadeira com uma menina que eu estava interessado nela, e ela me ligou. Eu trabalhava na época para um deputado, Simval Boaventura, morava na casa dela. Ela falou: você não vai fazer vestibular, não? Eu já tinha largado o curso de Direito, eu já não era novinho mais, não, já estava com 20 anos já, né? Eu falei assim: então você faz a minha inscrição em qual curso? Matricula e faz inscrição no curso mais fácil, que tiver mais vaga e menos concorrência. Aí é letras, então vai ser esse. E eu achei certo, porque eu gostava de ler mesmo. Para mim, letras é ler, né? E aí eu fiz o curso de letras, e aí eu comecei a dar aula meio no tapa, assim, sabe? Até por necessidade, porque eu já não tinha formado e caí, né, na cilada do casamento. Eu casei e logo veio filho. Não, eu tenho que trabalhar. Como é que vai fazer, né? Aí eu fui dar aula, mas eu apanhei para dar aula. Aí os meninos não respeitavam, faziam bagunça. Aí eu falo que eu aprendi com os meus alunos. E eles me ensinaram a dar aula. Eu ia de um jeito, não funcionava. Ia do outro, não funcionava. Aí eu fui descobrindo umas maneiras de entrar, né? Porque você tem que... Você entende muito de comunicação, se você não tiver o jeito de comunicar, vai ser um fracasso. Você falou, achou que comunicou, ninguém entendeu nada, não comunicou nada. Então, eu antes de achar esse caminho, que eu considero meu caminho, eu bati muito cabeça, viu? Apanhei muito, os meninos faziam bagunça, judiavam da gente. Mas você chegou num método muito Edson Carlos, assim, né? De um jeito bem diferente de ensinar, né? Também, assim, você já tinha esse conhecimento de educadores, igual Gurdjieff, esse tipo de coisa, assim, que você implantou na sala de aula, essa coisa mais liberta, de ensinar de uma forma que, de certa forma, você ensinava a pessoa a aprender, vamos dizer assim? Falei Sim. uma coisa certa aí? Não sei dizer. Não, eu entendi. Eu entendi e me lembrou que eu devo muito a muita gente, né, aos meus alunos, porque eles fizeram bagunça e me ensinaram que não era daquele jeito. E devo muito ao um cara chamado A.S. Neil. Neil escreve N-E-I-L. Se olhar no Google, acha lá. Esse A acho que é Alexander, mas fica A.S. Neil. Ele criou uma escola na Inglaterra chamada Summerhill. Summerhill. Summerhill, já ouviu falar? Já ouvi falar. Fantástico. Eu li tudo do Neil. Lá, ele contando como é que ele fazia com um aluno. E tinha aluno que entrava na escola dele, ele ficava lá anos sem estudar nada, e ele deixava. E chegava numa hora, o camarada dava uma louca nele lá e começava a estudar, e no instantinho ele... Porque é fundamental, na minha experiência, e eu falo isso para meus alunos, se você não quiser, não adianta seu pai querer, sua mãe, seu avô, não adianta, é você. Está em você, né? Então, eu aprendi muito com ele. E tem outros também, né? O professor estuda vários educadores importantes, né? Inclusive, tinha uma aqui perto de Belo Horizonte, que eu esqueci o nome dela, famosa. Os nomes não estão me vindo à cabeça, né? E outros grandes educadores, a gente aprende muito com eles, né? Mas o Neil, para mim, foi fundamental. Para você desenvolver o seu jeito de trabalhar com o aluno. O jeito de respeitar o aluno. Para quem também não conhece, o professor Edson Carlos escreveu um livro chamado Aqui Mando Eu, para o vestibular, não é isso, Carlos?
que foi utilizado em Belo Horizonte, em vários locais, que é da sua experiência como professor. Exatamente, minha experiência está ali. E essa história que você acabou de dizer, de você não ser obrigado, você querer aprender, onde vem do seu título, não é isso? Aqui mando eu. Ah, sim, exatamente. O título, até quando foi publicar o livro, o editor não gostou do nome. E aí eu perguntei à minha colega Ana Paula, que foi minha aluna, depois se tornou minha companheira, sócia em Belo Horizonte, da Paideia, e ela falou assim, não, o nome é que mando eu mesmo, é a alma do método, você é que manda. Então, quando o aluno percebe isso, eu acho que aí, como diz, a mágica acontece. Entendeu? A mágica. É um negócio meio mágico. Eu falo assim, não é por minha palavra, não, é que os alunos falam, mas que mágica que você fez? Eu não sei, não. É você que fez. Né? A pessoa quis aprender, sei lá. Quis aprender, exatamente. Carlos, vamos seguindo aqui. Você morou no Rio de Janeiro. Morei. Seus estudos, você andou bastante para estudar. Conta nós dessa passagem pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o ano que eu menos estudei. Porque a gente estudava num local chamado Boate Rui Barbosa. O nome mesmo é Educandário Rui Barbosa. Para quem conhece, no Catete, no Largo do Machado. Né? Certo. Para quem conhece ali, Flamengo, Catete e tal. Aliás, Catete é onde tinha o Palácio do Presidente, né? O Palácio do Catete, do Getúlio Vargas, onde ele morreu. Eu morava pertinho ali. Certo. Então, à noite, estudava lá, mas era uma bagunça tão grande que eu não sei nem como é que eu passei, sabe? E de dia eu trabalhava 8 horas por dia na Conferência dos Religiosos do Brasil, chamada CRB, que era dirigido pelo Irineu Leopoldino, Antônio Leopoldino, família Leopoldino aqui de São Gotardo. E aí era muita gente de São Gotardo que ia. Qual que é o seu ofício nesse trabalho? Meu ofício lá é porque o serviço da CRB era agenciar a liberação de verbas dos deputados para as entidades religiosas, uma paróquia, uma escola, uma entidade ligada à igreja, né? Então, a minha tarefa era escrever cartas para uma pessoa e outra, perguntando como é que está a documentação, o que está faltando, por que não liberou e tal. Eu fazia essas cartinhas lá. Eu tinha 16 anos. Já escrevia. Escrevia as cartas. A vida te deu oportunidades muito grandes de, por exemplo, ser um profissional do MEC, você era concursado do MEC, não é isso? Que era um grande trabalho naquela época, mas você acabou, assim, optando por uma vida simples, né? Uma vida no Borrachudo, por exemplo, né? Uma história que até gostaria que você contasse, assim, essa vinda sua de Brasília para o Borrachudo, né? Que está ali uma casa na época que eu também conhecia, assim, uma casa muito típica, né? Com janelas de madeira, com assoalho de madeira, né? Então, assim, você teve uma mudança que você poderia estar, essa vida de status, ser um cara não sei o que lá, e de repente você optou por uma vida mais simples, uma criação dos filhos mais próxima à terra. Como é que foi essa opção? Urso, é uma pergunta difícil essa sua, né? Me faz assim pensar, né? Refletir, mas na verdade eu vim da roça, da Rondônia. Fui criado na roça, né? Então isso não me largou nunca, né? E eu tenho uma certa dificuldade na cidade com o barulho, sabe? O barulho, eu acho que me incomoda muito. Eu gosto muito de escutar passarinho, as galinhas ali, sabe? Os bichinhos, eu acho muito bom isso. Eu sei que eu sou um aficionado do som, mas é um som de boa qualidade, né? Exatamente. Tem cada som horroroso que a gente tem que tolerar, né? Na verdade é barulho, né? É barulho. Agora, eu não sei, essa minha opção, por exemplo, em Brasília eu já era roceiro de novo. Eu morava lá, eu trabalhava no MEC, na Esplanada dos Ministérios. Trabalhei
ali no Colégio Dom Bosco, e perto da Catedral Dom Bosco, no início da W3, centro de Brasília, né? Mas aí veio o Edinho me ensinou muito que para você criar um filho mais fácil, você tem que ter um espaço adequado para ele. Em geral, o espaço urbano não é adequado para a criança. Né? Um apartamento que você, inclusive, já teve, já chegou a morar em apartamentos e não gostou, né, cara? Exato, não é adequado. Aí eu mudei para a roça, nossa, a alegria dos meninos é tão grande, que eu falei, é na roça mesmo. Eu até entendo, os pais que moram na cidade têm problema, né? Têm dificuldade. Por isso é que acho que tinha que ter uma inteligência aí nas nossas autoridades que gerem a cidade, né, como um espaço como esse aí dos IPs. Isso é muito importante. Hoje mesmo eu estive lá. Eu vi meninos ali correndo atrás de bola. Menino precisa ter espaço. E na cidade a gente quer encher os espaços. Você acha que o espaço vazio é desperdício. Né? Então, para mim, o espaço vazio é muito importante. Principalmente para menino. Menino tem que correr, né? Mais sadio, né? Mais sadio. Então, cria mais resistência, realmente. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Respondeu, claro. Mas foi essa. Você seguiu opção. esse instinto, principalmente. Foi uma né? coisa meio de instinto mesmo, que eu não tinha formação pedagógica para isso, não. Né? É instinto. Eu acho que isso falta muito nas pessoas. Você acha... A sensibilidade, você perceber o que é necessário. Você acha que no seu caminho, assim, você seguiu o seu coração, ao contrário, por exemplo, de seguir a carreira acadêmica e tudo mais? Como é que você vê isso, assim? Boa pergunta essa sua, porque eu terminei lá em Brasília e aí eu fui da primeira turma de mestrado em linguística, porque tinha um teste, aí eu passei. Aliás, eu fui o único que passou da turma que tinha formado. Os outros que passaram é gente que vinha de fora. Então, eu fui da primeira turma. Pois eu fiz os 2 anos de mestrado, assisti às aulas, tudo, e fiz a minha tese. E aí eu apresentei a minha tese à banca, a banca mandou fazer umas reformas lá, e eu já estava estourando, porque o mestrado me absorvia muito, e eu estava perdendo meus filhos, que tinham 1 ano, 2 anos. Aí eu falei assim, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar com meus filhos aqui na roça, e deixo esse negócio para lá. E eu era para ter uma carreira acadêmica, eu tinha tudo para ter uma carreira acadêmica, e não tem arrependimento que eu não tive, não, porque aí eu vivo, até alguns colegas meus, e uma vida tão ruim. Tenho até pena deles, coitado. Aí arruma doença, sabe? Problema de tudo quanto é tipo, né? Hudson, eu acho que... Aí nós já estamos fazendo até filosofia, né? A gente pensar é uma coisa muito importante. Você tem que pensar, né? Você não pode ficar só seguindo os passos dos outros, assim, a moda, não. As ideias são muito perigosas e elas são muito importantes. Você tem que saber trabalhar a ideia, acho eu, né? Senão você está lascado. Aos 17 anos, o professor Edson entrou no Colégio Arnaldo, lá em Belo Horizonte, fez o 3º ano clássico, né, na época, né, Carlos? Em 1963. E depois você ingressou no FMG, estudou no FMG, esses anos que a gente falou mais cedo, fez Direito, né, Carlos? Você até me contou que o vestibular, na época, tinha até uma prova oral e tudo mais. Tinha. Você também fez em Belo Horizonte o CPOR, né? Fiz. Inclusive, você saiu com a patente de tenente. Tenente, aspirante a tenente. Aspirante a tenente. Exatamente. CPOR significa Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Eu sou um oficial da reserva, né? Fiz CPOR 1 ano em Belo Horizonte, na época da ditadura.
Nessa época da ditadura. E a gente tinha medo de ser acionado para bater nos estudantes no meio da rua. Porque podia, né? Entendi. Eu era estudante também. E como é que foi essa sua relação com a ditadura militar nos anos? Porque você realmente viveu os anos de 1964, né? O AI-5, toda a questão dificílima aí da ditadura, né, Edson? Eu acho o seguinte, ditadura é muito ruim. Eu vivi isso, eu participei das passeatas estudantes, né? Todo estudante das faculdades, da Faculdade de Direito, era inclusive um foco ali na Praça Fonsarinos, ali, bem perto da Praça 7, né? Centro. As passeatas saíam dali, e a gente ia nas passeatas, e aí muita gente era presa, né? Porque estava fazendo a baixa ditadura, né? Protestando. E acredito que já tem muita coisa escrita, já tem filmes, né? Mas o povo sabe muito pouco de ditadura, pouco. Foi um período negro, realmente. Não foi bom, não. Complexo, né? De Eu perseguição. tive colegas presos, torturados e mortos. Pessoas próximas. Um amigo meu veio aqui, né, em São Gotardo, conheceu minha família toda. Hoje é nome de rua em Belo Horizonte, José Carlos de Godoy Mata Machado. Um menino extraordinário. Bem, mas é uma longa história. Eu só posso dizer assim, para não estender muito, que não é bom. Ditadura não é bom. Tem gente que fala assim, porque o Brasil melhorou tudo. Mas você não melhora às custas de judiar das pessoas, não de prender porque pensa diferente de você. Não pode fazer isso, né? Agora, essa experiência, Carlos, de você, um jovem de 17, 18 anos, viver esse período é uma coisa muito, muito difícil, né, realmente, assim, né? Que é realmente um momento de tantas descobertas na vida, né, esse período de 18 anos, e chega um regime que, de certa forma, te impede o seu crescimento, o seu pensamento, ele restringe o seu pensamento. Então, como é que foi viver isso, assim, nesse sentido? Você conta, por exemplo, você participou de passeatas, inclusive você estava dentro da UNB, né, a Universidade de Brasília, quando ela foi invadida pelos militares. Conta para nós essa passagem. Isso foi em 1968, eu tinha entrado na UNB nesse ano, né? Primeiro ano meu lá. E eu me lembro direitinho, a gente estava numa aula no ICL, que é o Instituto Central de Letras, perto da reitoria antiga, hoje mudou de lugar, porque Brasília estava ainda, a universidade estava sendo construída, né? E aí, de repente, a gente viu uma fila de soldados, assim, um ao lado do outro, rodeando, assim, tudo, e com armados, com baioneta, tudo, e descendo, assim, como se você estivesse encantoando. E você quer, por exemplo, encantoar uma galinha. Um daqui, outro dali, desse tipo assim. Eles vieram descendo, e aí nós saímos da sala, todo mundo, né? E corremos no sentido do lago, que é para baixo, né? Pensando que nós tínhamos que sair por ali. E, de fato, muita gente saiu por ali, mas muitos foram presos nesse dia. Houve até morte, teve tiro. Foi uma coisa terrível, né? Porque os estudantes é que foram o segmento que mais encarou a ditadura, para xingar eles de ditadores e abaixo a ditadura foram os estudantes. E aí o que aconteceu? Na minha análise, né? Na minha experiência. Em 1970, quer dizer, 2 anos depois, em 71 eu já casei, e aí eu não quis saber de mais nada, mesmo porque não tinha notícia, né? Até os jornais, muitos jornais apareciam um negócio branco assim, ou uma receita de bolo. Por quê? Porque aquela matéria tinha sido censurada. A gente não sabia o que estava acontecendo, né? Ninguém queria contar para ninguém o que estava acontecendo, e nem podia, porque o que estava acontecendo eram horrores, né?
Então, a censura foi muito forte, né? A gente acompanhava assim de longe. Eles procuraram dar um caráter legal para a ditadura, fazendo eleições, né? Aí inventou a Arena e MDB. Só que o MDB ganhava todas as eleições, apesar de tudo isso. E aí o que eles faziam? Caçavam os mandatos daquelas pessoas que eram mais incômodas, né? Muitos desapareciam, né? Tem um filme aí agora, até esqueci o nome, Ainda Estou aqui, né? Eu não vi, mas eu já sei o que está lá. Imagino, sem ver, né? Eu vivi isso. Agora, eu pergunto às vezes para um amigo, um parente, eles não sabem nada. E falam que não teve nada, que nunca o Brasil teve tão bem. Não é? Então, a gente não conhece a realidade. Ditadura, para mim, não presta. E é um atraso para o povo, para a nação toda. E como que você vê em pleno século XXI a possibilidade da volta da ditadura? Como uma coisa possível e perigosa, né? Porque hoje em dia tem muita tecnologia poderosa para fazer a cabeça do povo, para convencer o povo de que uma coisa ruim é boa. Isso não é novo, não é? Isso é antigo, tem até aquele filme famoso lá do 1984, né? Você convencer uma pessoa que 2 e 2 são 5, você consegue. O cara, não, 2 e 2, 4, não. Você mostra para ele que são 4 e ele, não, é 5. Então, eu acho uma coisa muito perigosa. Aí há muita coisa a estudar, a conhecer sobre isso, sabe, Hudson? Nossa conversa vai durar horas. Só para me entender um pouquinho dessa coisa também. Mas que é possível e perigoso, é assim. Você acha assim que a sua experiência na vida, o seu jeito de ensinar, ele contribui para a liberdade de expressão, para a democracia? Como é que você vê? Não sei se você já pensou nisso alguma vez em sua vida. Eu só penso isso. Eu acho que a gente tem que educar para a liberdade, para a pessoa ser livre. O que é a pessoa ser livre? É a pessoa pensar com a própria cabeça. E pouca gente pensa com a própria cabeça. Não é fácil, não. A gente acha que pensa. Quanto mais você acha que pensa com a sua cabeça, menos você pensa. Eu sei que eu devo a muitas pessoas, como eu citei o Neil, né? Poderia citar outros. De onde vem aquilo que você pensa, né? O conteúdo do seu pensamento. E acredito, eu tenho certeza, a pessoa que aprende a ler, e eu falo assim, você tem que ler livros difíceis, porque ler coisas fáceis, todo mundo já consegue ler. Eu quero ver você ler livros difíceis, porque quando você lê livros difíceis, você lê, por exemplo, Guimarães Rosa, um Grande Sertão Veredas, você lê um livro do Dostoiévski, né? Há grandes escritores. Você é capaz de entender mais as pessoas, sua vizinhança. Por exemplo, uma pessoa que está na casa dele e que bota o som na maior altura, ele não tem noção do vizinho dele. Está precisando fazer paideia, aprender português, né? Para ele, é aquilo que o grande educador Paulo Freire fala, você tem que aprender a ler para você ler o mundo. Você lê a vida, né? Para entender as coisas, os problemas, para você ser mais solidário, né? Eu penso assim. Então, respondendo a sua pergunta, eu insisto no meu método, porque o meu método eu entendo que ele liberta. Entendeu? Por quê? Porque, de certa forma, eu ajudo o camarada a ter uma ferramenta para ele viver a vida. Por isso é que meus alunos falam assim, não, fiquei com você aqui, geralmente eles ficam comigo 8 meses. Pelo menos o pessoal do vestibular, né? A gente começava lá em fevereiro e ia até outubro. Eles falam assim, eu aprendi, não foi só para o vestibular, não, eu aprendi para a vida. Você tem que aprender para a vida, não é para vestibular. Vestibular é menos importante. Eu não preparo ninguém para vestibular, não. Preparo é para a vida.
Enquanto você estava em Brasília, você conheceu um personagem que se tornou uma pessoa muito influente em São Gotardo e o seu destino acabou trazendo essa pessoa para cá. O seu destino se misturou com essa pessoa. Essa pessoa é o ex-prefeito Paulo Ejo, que conheceu o Edson dentro da Universidade de Brasília, né? E também acabou se casando com a irmã do Edson. Mas antes de conhecer a irmã do Edson, o Paulo Ejo foi amigo do Edson. Conta para nós, assim, que na verdade essa amizade tornou possível a vinda do Paulo Ejo para São Gotardo. Exatamente, Eu conheci o Paulo Ejo, vamos dizer assim, numa situação até delicada e perigosa, porque ele e outros colegas estavam invadindo uma sala de aula lá na UNB, reivindicando alojamento, porque diz que a universidade ia ajudar os alunos que não podiam com alojamento. E eu peguei carona e entrei. Eu lembro da gente, primeira noite, dormir assim no chão, assim, arrumava uns panos, tinha alguns que tinham um travesseirinho, dormi no chão, até eles arrumar alojamento para nós. Né? A NB arrumou, aí nós fomos morar no mesmo apartamento, sabe? Eu até não fui nem contemplado, não sei por que razão, mas eu já tinha feito amizade com o Paulo Ejo, era 3 em cada apartamento, e eu fui o 4º, de penetra. E ali nós vivemos todo o curso da UNB sem nunca ter brigado, porque de vez em quando tinha uns probleminha lá com os outros colegas, né? Eram vários apartamentos, cada apartamento era 3, o nosso tinha 4, já tinha mais chance de briga, né? E nós nunca brigamos. Passamos o curso, ele fez o curso dele de medicina. Por isso até que eu aprendi muita coisa de medicina, que eu ficava perguntando, né? Então, aí, o destino da vida, né? Ele conheceu a minha irmã, que estava lá disponível, e aí veio parar em São Gotardo. Significa que, se o Paulo Ejo tem alguma coisa a ver com esse balneário, com o bairro Taquari, Boa Esperança e Saturnino, eu também tenho. Porque ajudei a trazer ele para cá. Para que o Edson já foi secretário de administração de um governo do Paulo Ejo, foi também secretário de educação já em São Gotardo aqui, numa gestão também do Paulo Ejo, né? Mas assim, eu estou vendo que a nossa conversa é muito longa, graças a Deus, né, Carlos? Assim, que a gente tem muito o que conversar e mostrar aqui da experiência do Edson. Eu vou dar outro salto aqui, vou para 1993, quando 2 rapazes ali, um chamado Zé Eugênio da Rocha e outro chamado Hudson de Melo Borges, se encontram com o professor Edson Carlos e criam a SGTV. Carlos, lembra com bons olhos daqueles momentos em que a gente criou a TV de São Gotardo? Rapaz, no começo até não foi muito tranquilo, não, né, Hudson? Foi difícil, né? Briga com o cara lá do Ibiá, como é que chama? Hugo França. Hugo França, que parece que tem uma pessoa muito boa. Eu não conheço pessoalmente, mas tive boas referências dele, mas, para mim, pelo menos, ele era o capeta. Porque ele queria a TV São Gotardo para ele, a concessão, né? Exatamente. Aí eu fui com o doutor Paulo, eu tenho dificuldade até falar do doutor Paulo, eu chamo ele de Ejo, mas para o ouvinte, né? E o Zé Eugênio, nós fomos a Brasília e estivemos lá no gabinete do ministro das Comunicações e ele assinou lá como é que chama? Outorga. Outorga. E aí nós viemos com essa outorga, assim, eu me lembro de subir no caminhão lá com, acho que é um político, comício, e falar, aqui, ó, televisão de São Gotardo, aqui é a outorga aqui, na nossa mão, brigando com o Hugo França, né? Eu sei que depois ele não deu conta de levar o projeto dele adiante, né? E o nosso acabou florescendo de alguma forma. O nosso está aí até hoje. A SGTV está firme. Eu costumava falar assim, é a TV mais pobre do mundo. Mas isso que você disse, da que a gente está falando, do caminho do coração, eu acho que a SGTV sempre teve muito isso, né, Carlos? Eu acho que a gente tem um trabalho, para quem não conhece, assim, o Retratos e Relatos, que é o Edson começamos há muitos, né, desde os anos
90, né, cara? Chegamos a entrevistar mais de... Tem até o Padre Cirilo, né? Tem que eu tô aqui, vendo né, aqui, ó. opa! Tem aqui um exemplar aqui desse... Felipe, dá para ver daí, por exemplo? Tá? Olha aqui, esse aqui é um programa que eu mais o Edson fizemos juntos, né? Começou muito lá atrás, perto dos anos 90 realmente, e a gente valorizou aqui mais de 100 personagens, né, Carlos? Como o Padre Cirilo, nós estamos vendo aqui São José Luiz Borges. Nós não contamos ainda, O Beijo, né? Sou Revalino Cabeleireiro, o Antônio de Pádua, aí por aí vai, tanta gente, né, Carlos? Vamos deixar ele aqui com o maior carinho. Depois passamos para o Almanac Confusão. E Carlos, até te cortei aí, me desculpa, a gente fica até um pouco emocionado de falar daquele comecinho da SGTV, né? Assim, sem entender muita coisa, né? Eu lembro do Dr. Zé Pessoa falar isso, falou, Hudson, o pioneiro, ele tem uma coisa, é bom demais, é importantíssimo, mas ele faz tanta bobagem também por não conhecer o caminho, né, Carlos? Então eu lembro assim, das nossas edições, a gente fazia tudo meio contrário, até que a gente aprendesse. Mas eu acho que esse caminho do coração parece que fluiu e a gente foi aprendendo, né, e amadurecendo. E eu gostaria de escutar você mais ainda sobre essa experiência de escrever, por exemplo, para a televisão. Você que fazia os off com essa voz boa, né? Todo tipo de off, da Semana Santa, de coberturas ali de outros eventos e todos, tinha aquela... Tem, né, registrada essa voz do Carlos inconfundível. Mas tem boas lembranças mesmo. Mas tem uma muito especial para mim, que eu não vi não, mas você me contou, que a gente não tinha nem câmera, né? Não tínhamos. E aí arrumou uma emprestada lá em Paranaíba. Não, com o Zé Urbano Duarte. Foi com o Zé Urbano? Foi com o Zé Urbano. E o Zé Eugênio estava filmando assim, e foi recuando assim, e caiu dentro de uma cisterna. Né? Caiu dentro de uma cisterna. Lá na Capelinha da Baité. Câmera e tudo. Quase machucou lá, coitadão. O negócio era alto, acho que uns 4 metros, né? Se depois pagar isso, né? Não sei como é que ficou o prejuízo, não, que você nunca me falou, mas eu me lembro desse episódio, né? E tinha os programas de domingo, né? A gente fazia o programa de domingo, eu tinha que escrever umas coisas e me valeu a experiência lá do Rio de Janeiro, né? De escrever cartinha lá, né? E tinha que ser rápido, não podia demorar não, né? Exatamente, a gente fazia as coisas, né? Começou com um programa no domingo, né? O nosso programa de domingo. O programa durava 1 hora, não? Durava 1 hora, era um programa de variedades, né? Que tinha mais uns 5, 6 assuntos, né? E eu ficava pelo menos na expectativa danada, vamos ver o programa lá. Aí tinha que correr lá para a torre, passar lá da torre. Era uma fita cassete, né? Uma fita cassete, um vídeo cassete. Pois é, isso tudo é história, né, Hudson? Muito importante isso. Exatamente. E eu aproveitar aqui para te fazer uma homenagem a você que segurou mesmo as pontas aí, meu amigo. Eu sei que não foi fácil, e foi um trabalho muito importante, né? De certa forma, eu escorei assim algumas vezes, e o Zé também. Depois o Zé saiu solo para o Jornal daqui, que já é um sucesso. Muito sucesso. Merece um registro aí também no Lero Lero, né? Exatamente. Já está convidado para vir para aqui, o Zé Eugênio Rocha, né? Quero fazer realmente momentos como esse com Ezio, Marcelo Melo, pessoas que atravessaram aqui essa trajetória da SGTV, que são amigos demais, né? E nós conseguimos até não brigar, né, Hudson? É uma coisa que o telespectador até é interessante. O que eu falei mais cedo, não sei se eu soube me expressar bem, essa coisa de ver o perto, né, Carlos? Sempre fui meio invocado com isso, assim, que eu achava que, né, as pessoas geralmente querem ver o canal lá da Europa, não sei o quê, lá da CNN, e nunca teve essa coisa próxima. A SGTV foi isso, né? A TV do bairro. E eu acho também que essa coisa da amizade, né? Assim, a gente sabe que, né, a coisa vê a importância das pessoas tão próximas, né? Eu sinto essa necessidade no Lero Lero, de ver as pessoas que estão próximas, como você está próxima, né? Assim, acho que a gente, com todas as diferenças,
acaba criando uma história, um vínculo muito importante, né? Pois é muito importante isso que você está falando e a gente tem que agradecer também. Eu me lembro que, no começo, quando veio essa outorga, aí a gente tinha que arrumar um transmissor, e isso custava muito dinheiro e mais não sei o quê. E nós fizemos um livro de ouro. Você tem esse livro de ouro? Tenho esse livro de ouro até Esse hoje. livro, ele vale ouro, porque lá tá os nomes das pessoas que ajudaram, né? Nós tivemos ajuda, parece, de mais de 20 empresários, né, de empresas Eles também. ajudaram substantivamente, porque a gente não tinha capital nenhum. Eu não tinha nada. Você não tinha, o Zé não tinha. Né? E a gente conseguiu essa verba para poder começar a TV. Exatamente. Precisa mencionar Mas isso. Mas esse nome, SGTV, o que significa para você? SGTV, São Gotardo TV, ué. Eu falo para você mesmo, que sentimento que te traz assim, quando você fala assim? Ah, não, eu me sinto em casa. Eu estou em casa, com amigos. E, Hudson, isso é muito importante. Às vezes a gente não acha, às vezes a gente acha que o mais importante é a televisão lá não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde. Aqui em São Gotardo tem uma riqueza de pessoas. E a televisão, ela pode registrar essas pessoas e apresentar, até para as pessoas valorizar mais, que o pessoal muito valioso. Às vezes, a pessoa mais humilde, eu me lembro aqui, por exemplo, que eu trouxe aqui o Lázaro Fernandes, uma pessoa humilde que faz serviço de jardinagem aqui e ajuda uma pessoa ali, que é uma pessoa extraordinária. E como ele, há muitos outros. Né? Trazer esse povo. Esse lero seu é muito importante. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Vamos Sucesso vamos lutando, ele. Né? Para registrar, né? Eu queria também contar que meu amigo Carlos, ele é professor, um professor que já trabalhou nos melhores cursinhos de Belo Horizonte, pessoa renomada como professor de português, reconhecido em São Gotardo extremamente nessa área como educador. É o maior historiador de São Gotardo, não apenas vivo, mas eu acho assim que aquilo que o Dr. Zé Pessoa também fala. O professor Carlos aqui é uma enciclopédia viva de conhecimento da história de São Gotardo. É preciso trazê-lo de novo aqui no nosso programa um dia, só para contar as histórias. A memória do que o Carlos tem é uma coisa impressionante para ruas, para nome de pessoas, para datas. Eu fundo minha cabeça quando escuto o professor Edson e o historiador narrando a história dessa cidade, né, Carlos? Eu acho e isso acabou gerando esse livro aqui também. Edson Carlos Mendes Souza, São Gotardo nos jornais de 1922 a 1978. Um trabalho aqui que a Fundação ajudou o Edson a fazer a pesquisa, mas que os louros são todos dele, realmente. E ele fez um trabalho da pesadíssima aqui. E eu acho que isso é de uma extrema importância, né, Carlos, como escritor também, que essa coisa é interessante do multimídia, né? Que você tem esse trabalho de comunicador na TV, professor, historiador, escritor. Como é que você trabalha com essas múltiplas personalidades aí, meu amigo? E agora eu estou querendo virar influencer, youtuber. Eu acho a vida é fantástica, né? A história é fantástica, a gente precisa conhecer. Muita gente que leu o livro e falou, nossa, Edson, foi bom demais, me lembrou muita coisa, geralmente pessoas mais velhas, né? Mas eu fiz esse livro em pequenos capítulos pensando nos meninos das escolas. Eu gostaria que os meninos das escolas lessem. Entendi. Entende? Porque é possível, é claro que muita coisa, às vezes, parece sem graça, sabe? Mas tem muita graça aí, né? Eu fiz esse livro curtindo muito, entende? Cada capítulo aí tem uma graça especial. Carlos, você está com que idade? Posso fazer essa pergunta? 78. 78? Como é que você vê essa aproximação, assim, da velhice, vamos dizer,
da terceira, da quarta, da quinta idade. É. Você tem medo da morte? Como é que é para você essa chegada do tempo, assim, realmente, nas costas? Como é que é isso? É uma pergunta muito interessante, né? Professor Gabriel Rabin de Cavalo, né? Eu me pergunto assim, como é que está? Eu falo, estou morrendo bem. Aí ele falou, ele gostou tanto, falou assim, eu também estou repetindo isso agora, estou morrendo bem. Porque estou vivendo bem e morrendo bem, para mim é a mesma coisa, né? Cada dia você morre, você morreu aquele dia. A morte não é nenhuma assim, surpresa. Então, não sei se eu consigo responder essas perguntas suas, mas, para dizer a verdade, eu não estou incomodado. Não perco o sono por causa disso, não. E eu já vi pessoas muito preocupadas, sabe? Morrer, tarará, né? Amigos, assim, já visitei gente até doente, assim, sabe? E aí o que eu posso falar é assim, às vezes, até pela reza, ele fala assim, livrai-nos do fogo do inferno, né? Aí eu fui visitar eu falei assim, você não se preocupar com o inferno, não, porque você é uma pessoa boa demais. Se você for para o inferno, vai todo mundo também, vai. Não precisa se preocupar com isso, você é gente boa. Mas tem muita gente que tem medo, né? Mas eu já vi, eu também tenho meus mestres, né? Que falam assim, não, se você viver bem, não precisa se preocupar. Você já está morrendo bem, né? Eu acho que eu estou vivendo bem, então estou morrendo bem. Entendeu? Carlos, muito obrigado por esse bate-papo. Meu grande amigo. Vou terminar Vida longa. Estou morrendo bem. Você vai morrendo bem por muito tempo. Tá bom. Fazendo acontecer. Homenagem ao professor Gabriel. É isso aí. Espero que ele veja essa nossa lereia, né? Essa nossa lero. Essa nossa lereia. Obrigado, foi uma prosa muito boa. Também te agradeço. Sinto realmente que a gente vai conversar muito ainda. Tá bom. Nessa vida, né, Carlos? Perfeito. Tomara, né? Tomara. Uma das coisas que eu mais gosto ultimamente é conversar. É bom mesmo, né? Conversar. E a gente, às vezes, conversa pouco, né? Você não conversa com sua mulher, com seu filho, você fica vendo outras coisas distantes. Então, conversar é muito importante, eu acho. Extremamente. Ainda mais com cuidado, com atenção. Gosto muito de conversar com o Zé Moreira, com o Zé Luiz. Né? Aprende muito, realmente, a gente, né? Exato. Muito obrigado, mestre Carlos. Pois não. Até a próxima. Até a próxima. Nosso Lero Lero fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Lero, 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 lero. Lero, 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 lero.